partir o Evangelho hoje, gente, a gente procura sempre tratar o Evangelho mais ou menos num assunto parecido com o que a gente fez a live pela manhã. Então hoje a gente fez a live, né, sobre Francisco de Assis e aí inclusive veio até, né, a dica da Letícia, minha madrasta, esposa do papai, para que a gente mulher do papai, para que a gente fizesse o evangelho sobre os animais. E assim vai ser feito. O evangelho mesmo, segundo o Espiritismo, tem uma parte que a gente gostaria de citar, né? Mas onde fala mais sobre animais mesmo, minuciosamente, é no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Para quem está chegando pela primeira vez, sempre bom recordar Evangelho no lar, né? A gente sempre separa um copo d'água, né? Com mais pessoas, geralmente a gente separa mais copos d'água, né? E sempre com o Evangelho segundo o Espiritismo acompanhando e o Livro dos Espíritos. Tem essas folhas aqui porque eu não gosto de usar muito um marcador de página, eu uso folha mesmo. Então vamos lá. Para começar, né, pai, é o Evangelho segundo o Espiritismo que a gente vai começar igual sempre, né? Isso, filho. Você falou sobre a água e vamos fazer uma oração antes de começar, né? Ah, sim, perfeito. Ó, já estava esquecendo. Tá chegando a música aí, filho? Atrapalha, não? Como é que tá? Tá ótimo, pode continuar. Nessa noite de domingo, nós queremos pedir à espiritualidade superior que se faça presente no nosso evangelho, em cada um dos lares, em cada um dos amigos que estão com a gente e que estarão durante esses minutos. Agradecendo a espiritualidade por nos intuir, hoje nos inspiramos nas palavras de Francisco, nos exemplos de Francisco, e gostaríamos de continuar agora à noite falando um pouco mais sobre o valor, a presença, o valor da presença dos animais nas nossas vidas. Então, queremos agradecer grandemente a Jesus, nosso mestre, modelo e guia, e aos amigos do plano superior por estarem conosco nessa noite. Nos intuam, nos auxiliem, para que possamos fazer bom uso das palavras que estão contidas no Evangelho, segundo o Espiritismo, e no Livro dos Espíritos também. Gratidão, gratidão, gratidão. Graças que assim seja. O trecho que a gente separou hoje, vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? O trecho que a gente separou hoje, ele diz bastante, né, sobre a questão dos planetas, né, e a evolução, enfim, aí dos animais. Então, é o capítulo 3, né, pai? O item 19, né? É bem no finalzinho do capítulo 3, né? É o último item. Quando ele fala em progressão dos mundos. Capítulo 3, então, do Evangelho segundo o Espiritismo. O item é o item 19. Aqui no meu, tá a página 57? 57, é. O nosso é diferente, né? O nosso é igual. Evangelho. É 58, filho, eu acho. Ok. Então, capítulo 3, né? Item 19, progressão dos mundos. Vou ler aqui. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, a ele estão submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo engrandeça e prospere. A própria destruição que parece aos homens o fim das coisas não é senão um meio de atingir pela transformação a um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer e coisa alguma se torna em nada. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir um mundo nas suas diversas fases
desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos que serviram à sua constituição, o veria percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas por graus insensíveis a cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável à medida que estes avançam, eles mesmos na senda do progresso. Assim caminham paralelamente o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, dos vegetais e da habitação, porque nada é estacionário na natureza. Quanto esta ideia é grande e digna da majestade do Criador, e ao contrário, quanto é pequena e indigna do seu poder aquela que concentra sua solicitude e sua providência sobre o imperceptível grão de areia da terra e restringe a humanidade a alguns homens que a habitam. A terra, seguindo essa lei, esteve material e moralmente num estado inferior ao que está hoje, e atingirá sob esse duplo aspecto um grau mais avançado. Ela atingiu um dos seus períodos de transformação em que, de mundo expiatório, se tornará um mundo regenerador. Então os homens serão felizes, porque a lei de Deus nela reinará. Santo Agostinho, Paris, ano de 1862. Esse é o trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Progressão dos mundos, inclusive, esse capítulo 3 há muitas moradas na casa do Pai. Sim. E ele encerra com essa fala de Santo Agostinho, em 1862. Ele fala do progresso, né, pelo qual todos nós passaremos, né? E eu gosto muito dessa coisa do átomo, né? E eu costumo falar assim, nós não éramos, quando eu falo de Jesus, né? Nós não éramos nem ainda ameba nesse planeta, né? E Jesus já era Jesus, né? Então, a gente tem que entender que em 1862, Santo Agostinho já falava do mundo expiatório, que o mundo estava mergulhado já naquela época, né? E o mundo de regeneração, que nós estamos começando a passar pelo processo de transição para poder começar a querer enxergar o mundo de regeneração. O mundo, como diriam os poetas da música pop, né? O mundo anda muito louco, né? Muito conturbado, mas é o início de uma fase de mudanças que o planeta começa. E nessa fase de mudanças, nós passamos, em algum momento de manhã, por essa fala, a forma como são tratados. Vamos chegar nos nossos animais caseiros, domésticos, né? A forma como os animais são tratados hoje, como nós temos uma proximidade diferente deles, um carinho diferente, uma necessidade da presença deles, nos faz imaginar, né, que assim, o Beninho passou por essa fala brevemente, que há tempos atrás, além do maltrato que existia com eles, né, as pessoas não tinham esse amor todo, assim, dos cachorros conviverem nas casas. É que hoje nós temos muitos apartamentos, né, dos cachorros conviverem realmente dentro das habitações como seres humanos, né? Isso é uma coisa que há tempos atrás era inimaginável, né? Cachorro era no quintal, né? Na sua casinha, quando tinha uma casinha, e olhe lá, né? Eram seres que viviam do lado de fora da casa, né? E esse padrão vai mudando hoje. Eu vou falar agora para não cometer o erro de esquecer mais à frente, mas, inclusive, em alguns aspectos, isso algumas pessoas observam e comentam, há até um exagero, às vezes, desse apego a animais domésticos, né? Quando as pessoas transferem, e às vezes por uma necessidade, o que poderia ser até compreensível, às vezes não, transferem muito do amor que elas têm para os animais, né? Tratando os animais como alguém da família mesmo, né? Com um nome, né? Eu vi um filme hoje, agora, eu vi de novo com a Laura, né? Agora à tarde, né?
quando nós acabamos nossa live, Vini, foi o tempo de eu arrumar alguma coisa aqui, almoçar, Tá rápido, né? e ver esse filme com a Laura e voltar para cá e arrumar de novo, né? Foi esse meu domingo. Mas é, não é minha vida de gato. Me transformei no gato, virei um gato, acho que é o nome do filme, que tá no Netflix, né? Que o cara vira um gato e ele odeia gato, né? E ele é obrigado a ver por aquela ótica, né? Do gato, como é que ele tratava a família dele. E ele acaba entendendo, né? Que ele não dava atenção para a filha, não dava atenção para a esposa. E é muito interessante, né? Sendo um animal que está ali dentro da casa com a gente, né? E ele tinha pensamentos e era inteligente, tal como um ser humano, porque ele era um ser humano, né? Mas há de se observar que existe muito, em muitos lugares, algum exagero com relação ao acolhimento dos animais, né? É, mas isso é um assunto à parte, não queria trazer isso para o nosso evangelho, acho que vamos ficar na seara do amor aqui, da compreensão do que representam os animais na nossa vida, na evolução, pai, né, perfeito. filho? Também concordo e acho que até certo ponto amar os animais e acolher eles da melhor forma possível, assim como foi o ensinamento de São Francisco, que a gente muito comentou pela manhã, né? Sempre muito louvável, mas eu acho que não deve existir diferenciação em nenhum modo entre o tratamento que é dado ao ser humano e o tratamento que é dado ao animal. Da mesma maneira que nós olhamos nossos irmãos animais, nossos irmãos humanos, né? Irmão, você, meu pai, enfim, né? Tratar da mesma maneira, sim, tentar tratar os animais da melhor maneira possível, mas nunca esquecer de tratar bem os seres humanos. O trecho do Evangelho é Progressão dos Mundos. O pessoal pode até ter achado que de repente não era o trecho do Evangelho mas entendam, tem uma frase assim, ó, vou repetir. Assim caminham paralelamente o progresso do homem, dos animais, seus auxiliares, dos vegetais e da habitação, porque nada é estacionário na natureza. Inclusive tem uma fala, você comentou dele hoje, pai, do... Jesus, de novo eu esqueci o nome dele. Do Wilson, do pessoal lá do Luiz Wilson Trindade, do pessoal lá do Luiz Monteiro. Ele deu uma palestra antes do período de pandemia, da quarentena, lá no nosso núcleo, justamente sobre os animais. Ele tem trabalhado bastante, né? O trabalho que eles fazem, inclusive no Luiz Monteiro, é coordenado pelo Wilson, né? E ele tem se dedicado bastante a dar palestras sobre os animais. E uma fala dele que para mim me fez pensar bastante é a questão realmente da evolução dos animais, né? De que em alguns outros mundos existem mais animais bípedes começando a se levantar mesmo, e existe sim um progresso dos animais. E aí a história vai até um pouco a mais, que inclui o progresso dos vegetais, dos minerais, e vai até muito além essa conversa, né? Quando eu estava dando aqui boa noite para as pessoas, né? Eu inclusive parei ali na Vitória Girardelli, né? Que está participando hoje aqui com a gente, participou ali dando boa noite, mandando mensagem. Imagino que ela esteja assistindo agora. A Vitória, gente, ela faz um trabalho assim também incrível da causa animal. Na época que eu estava trabalhando na TV, inclusive, a gente chegou até a fazer uma reportagem. Ela leva os animais, no caso o animal de estimação dela, né, e até hospitais e até cemitérios, né, até no caso é o memorial, né, até cemitérios para acompanhar as pessoas e fazer um tratamento terapêutico através dos animais com as pessoas, né, que estão sofrendo. Ela faz esse trabalho já há muitos anos, né, um trabalho muito bonito, e leva os animais, e as pessoas mesmo relatam, né, que começam, tem ali uma terapia para com o animal, pelo fato mesmo de fazer carinho, né, de ter um animalzinho, de dar um abraço no animal e tudo mais, essa terapia tão importante.
que a gente comentou de manhã sobre isso por causa do coronavírus, que a gente consegue abraçar os animaizinhos, mesmo não conseguindo abraçar, né, o nosso pai, nossa mãe, nossa família, né, os animais a gente pode, né, até por não transmitirem um coronavírus. E ali a gente tem, né, no abraço até mesmo aos animais, justamente aos animais, um abraço que nos faz uma terapia. E da mesma maneira que ela faz esse trabalho, tem outro que é muito mais assim incrível, que é por não fazer ideia do até que ponto a inteligência dos animais pode chegar. Que tem um animalzinho, né, um cachorro, que se eu não me engano é no cemitério da Areia Branca, que ele é apelidado de cão-veiro, porque ele fica ali ao redor e toda vez que existe um cortejo, né, de sepultamento de alguém, ele acompanha os familiares e fica ali na perna de um, muito perto de outro e tudo mais, até para fazer quase que um atendimento mesmo de cão-veiro, né? Ele é apelidado inclusive de cão-veiro, para você ver, né, como os animais sentem e sabem justamente o que estamos sentindo e tudo mais. E assim, eu não sei vocês, inclusive se vocês quiserem comentar aqui, mas quando a gente tá meio para baixo, tá meio triste e tudo mais, repara se o cãozinho não vem no nosso colo, não chega na gente para fazer um chamego, a gente tá encolhido assim, né, deitado assim, às vezes no sofá, ele vem e tal e tudo mais, fica perto da gente, fica na nossa perna e tudo mais. Geralmente acontece isso. Aqui em casa, por exemplo, acontece bastante. O Cid volta e meia ele tá perto da gente, gosta de ficar perto. Quando eu tô na sala, de repente minha mãe, meu tio, minha avó já estão dormindo, ele não sabe para onde ele vai, ele não sabe se ficar no quarto da minha avó, não sabe se ficar no quarto da minha mãe, não sabe se ficar na sala comigo, enfim, não sabe muito bem quem agradar e tudo mais. É muito dos animais cada vez mais terem essa participação na nossa vida de uma maneira ambígua, né, de relacionamento. Eu digo do cachorro, mas seria qualquer outro animal, né? Esse relacionamento que a gente vem criando com os animais. Existem histórias fantásticas, né, entre cachorros. A gente está falando muito de cachorro, né, mas é animal de uma forma geral. Os cachorros e os seus donos, né? Mesmo os gatos e os seus donos também, né? Histórias de amor mesmo, né? De um amor bonito, forte, né? E muitas histórias ligadas à espiritualidade também, né? Por exemplo, você lembra do Astor, né? Que era um cachorro seu e da Camila, né? Que a gente ficou com ele por um tempo, depois ele cresceu tanto, era um Weimaraner, ele cresceu tanto, não cabia mais no apartamento, não tinha como ficar com o Astor no apartamento. Ele foi morar com meu pai em São Vicente, que tinha um quintal grande, né? E aí meu pai pegou um amor por ele imenso, e o Astor também, né? Acho que o ser humano que o Astor mais amou foi o meu pai, né? E quando meu pai desencarna, o Astor aí ficou de herança de volta para mim, né? Aí eu tava morando já numa casa que tinha quintal também. O Astor volta para mim, mas ele volta pós a partida do meu pai, já mais velhinho, mas com certeza sentindo a partida do meu pai. O Astor ficou doente e assim não tinha como reverter, problemas de pele, um monte de coisa que a gente tratou. Ele ficou comigo acho que 1 ano e meio, 2 anos, a gente tratou muito, tal, mas você vê que ele não tinha, ele tinha comigo uma alegria, que foi eu que fui buscá-lo na loja, pequenininho, tal, tinha até comigo, mas sempre tinha uma tristezinha ali, que era a falta do meu pai. E eu acho não, e existem muitas histórias, né, que contam de animais na espiritualidade, né, de lugares onde os animais estão e ficam, né, e que ficam de lá lembrando de seus donos, porque a vida deles dura em média, falando de cachorro de novo, 12, 13, 15, depois lá na erraticidade e na espiritualidade, a é muito maior, por exemplo, na compreensão que vem chegando com os seres humanos na Terra. Existe uma necessidade
Laurinha, por exemplo, deixa eu até falar baixo, ela come peixe porque a gente fala que a carninha é branquinha, mas e às vezes filezinho de frango que a gente meio que dá uma disfarçada assim, mas aí dela souber que está comendo frango ou carne bovina, enfim. E eu sei de outras crianças da idade dela que são a mesma coisa também. Eles já estão vindo com essa tendência assim de se alimentarem cada vez menos dos animais, né? Então é uma tendência do ser humano, depois da transição, indo para a regeneração, de nós também, em determinado momento, abandonarmos, né, Perfeito. a prática de usarmos os animais para nossa alimentação, mas por enquanto a gente ainda precisamos da proteína, somos reféns disso ainda, né? E aí, partindo para o livro dos Espíritos, filho, vai por aí também já, né? Exatamente, o Livro dos Espíritos, inclusive, comenta justamente essa linha. Pai, eu não sei se a música, de repente, pode estar dando interferência, mas a tua imagem, você mesmo está travando um pouco. De repente, pelo fato de estar com a música e ser algo contínuo, faz com que mande dados ininterruptamente, assim, enfim, de repente pode dar uma melhorada na qualidade da tua Tá. imagem. Eu estou só Você, borrado, tá borrado travando. e trava um pouco. Às vezes está travando um pouco. Para mim, pelo menos, está um pouco. Mas enfim, eu vou dar continuidade aqui. Inclusive comentar, né? Você Ok. falou da Laurinha, falou do vovô Benedito. É, Bora. eu não lembro qual foi o momento, mas eu lembro que a Laurinha chegou a comentar com você, inclusive, de que o vovô Benedito lá no céu estaria cuidando dos animais, né? E aí vem aquela história, né? De animal tem alma, tal e tudo mais. Você vê a compreensão da Laurinha, que na época tinha o quê? 4, 5 anos, hoje ela tem 6, né? Enfim, vamos então, gente, pro Livro dos Espíritos. Dessa vez a gente separou. Dessa vez a gente separou, a gente Aprofundar um combinou pouquinho. antes. Aqui, ó, Livro dos Espíritos. Ok? A pergunta que a gente separou aqui foi a pergunta 592. Os Três Reinos. É a segunda parte, capítulo 11. Segunda parte, capítulo 11, então, do Livro dos Espíritos. A pergunta é a pergunta 592. O trecho é Os Animais e o Homem. E aí, pai, a gente pode de repente fazer assim, uma eu, uma você, de repente a gente vai comentando, igual a gente fazia no estúdio lá. Lê você essa agora para ver se vai travar menos Beleza, para mim. Vamos lá, tranquilo. lê você. Os Animais e o Homem, pergunta 592, Livro dos Espíritos. Pergunta: se compararmos o homem e os animais no que se refere à inteligência, é difícil estabelecer uma linha de demarcação entre eles, porque certos animais apresentam, sob o aspecto da inteligência, uma superioridade evidente sobre alguns homens. Sendo assim, essa linha de demarcação pode ser estabelecida de maneira precisa. Resposta. A esse respeito, os filósofos da Terra estão em completo desacordo. Uns querem que o homem seja um animal e outros que o animal seja um homem. Todos estão errados. O homem é um ser à parte, que desce muito baixo algumas vezes ou que pode elevar-se muito alto. Pelo físico, o homem é como os animais, e bem menos dotados que muitos deles. A natureza deu aos animais tudo aquilo que o homem é obrigado a inventar. Com a sua inteligência, para satisfazer as suas necessidades e conservar a sua espécie. É verdade que o seu corpo se destrói como o dos animais, mas seu espírito tem um destino que só ele pode compreender, porque apenas o homem é completamente livre. Pobres homens, que se rebaixam mais do que os brutos, ainda não aprendem a se distinguir deles? O homem deve ser reconhecido pela faculdade que possui em compreender a existência de Deus. Pergunta 593. Podemos dizer que os animais agem apenas por instinto? Resposta. De fato, o instinto obedece a um princípio e domina a maioria dos animais. Mas será que não percebem que muitos animais agem
com uma vontade determinada, isso é uma espécie de inteligência, embora seja limitada. Daí vem um comentário de Kardec. Além do instinto, não se poderia negar a certos animais a prática de atos combinados, que expressam a vontade de agir em determinado sentido e de acordo com as circunstâncias. Nesses animais existe uma espécie de inteligência, que eles usam para satisfazer as suas necessidades físicas e prover a sua conservação. Entre eles não existe nenhum ato criativo e nenhum indício de melhoria. Seja qual for a arte com que executem seus trabalhos, fazem hoje o que faziam antigamente, nem melhor nem pior, de modo constante e invariável. O filhote, isolado da sua espécie, não deixa de construir o seu ninho adotando o mesmo modelo e sem nunca ter sido ensinado. Alguns animais conseguem reter alguma educação, mas o desenvolvimento intelectual é restrito e sempre motivado pela ação do homem, pois eles não conseguem progredir por conta própria. O progresso obtido com o auxílio do homem é efêmero e puramente individual. Tanto é assim que, se o animal for abandonado a si mesmo, não tarda a retornar aos limites que a natureza lhe traçou. Próxima pergunta é a pergunta 594. Os animais possuem algum tipo de linguagem? Filho. Só para não ficar direto, depois a gente tem muita coisa para comentar. Lembrando que esse trecho do Kardec aqui é um texto que tem 160 anos. Kardec sempre será Kardec. Além das perguntas que ele fez, da respostas, são baseadas nos estudos que ele fez. Mas às vezes a forma de falar para a gente pode ser alguém. Como assim, né? É que o texto tem 160 anos. A gente tem que pensar mais no curso do texto do que no texto em si. Perfeito. Tá bom? Pergunta. Pai, tá ainda travando um pouco. De repente, se tiver algum. Você também trava um pouco no aí áudio, também? filho. De repente, se tiver alguma coisa aí ligada no Wi-Fi. No áudio está travando um pouco. Vou continuar aqui. Pergunta 594. Vou diminuir aqui. Tranquilo. Os animais possuem algum tipo de linguagem? Resposta. Se o homem se refere à linguagem formada por palavras e sílabas, claramente que não. Entretanto, eles possuem um meio de se comunicarem entre si. Os animais dizem uns aos outros muito mais coisas do que se pode imaginar, mas a sua linguagem e as suas ideias são limitadas às suas necessidades. 494A. Os animais que não possuem voz também não possuem linguagem? Resposta. Eles se entendem por outros meios. Será que os homens só possuem as palavras para se comunicarem? Ainda não observam os mudos? Os animais, quando se relacionam, têm meios de se prevenirem e de exprimirem as suas sensações. Os peixes não se entendem entre si? Portanto, o homem não possui um privilégio exclusivo da linguagem. Entretanto, a dos animais é instintiva e limitada ao círculo de suas necessidades e ideias. A linguagem do homem pode ser aperfeiçoada e serve para representar todas as manifestações da sua inteligência. Daí vem um comentário de Kardec. Os peixes que emigram em massa e as andorinhas que obedecem ao guia que as conduz devem ter meios de se comunicar, de se entender e de se corrigir. É possível que as aves disponham de uma visão mais penetrante que lhes permita distinguir os sinais que façam entre si. Pode ser também que a água seja um veículo que transmita aos peixes certas vibrações. Seja como for, é incontestável que eles possuem meios de se entenderem, assim como todos os animais privados da voz e que realizam trabalhos em comum. Diante disso, devemos nos admirar que os espíritos possam comunicar-se entre si sem o auxílio da palavra articulada?
Daí eu só vou ler essa 595, pai, antes da gente Filho, continuar. tá, Os ok, animais tá. possuem livre-arbítrio? Bora. Resposta. Os animais não são simples máquinas como muitos podem imaginar. Entretanto, sua liberdade de ação é limitada às suas necessidades e não pode ser comparada com a dos homens. Por serem muito inferiores ao homem, os animais não têm os mesmos deveres. A liberdade que desfrutam fica restrita aos atos da vida material. Pode falar, painho. Aí depois eu complemento. Esse comentário do Kardec que veio acima, que fala dos cardumes e das andorinhas, né? Pode ser aplicado até a outras espécies de animais, mas quando a gente vê um cardume se movimentando embaixo d'água, daquela maneira que fazem desenhos assim maravilhosos, né? Isso é uma coisa que até hoje os cientistas pesquisam. E assim como o Kardec bem falou, há 160 anos atrás, vamos esquecer disso, né? Sobre as andorinhas também que fazem esses movimentos, tanto quanto os peixes, né? Então, muitos animais, às vezes em grupo, instintivamente, né, possuem uma percepção diferente do que os seres humanos têm. Golfinhos, que são estudados até hoje, né, que os homens vão lá buscar muitas informações, enfim. Então, embora a gente coloque eles como seres irracionais, num segundo plano, há de se entender que há muito a se aprender com os animais e que muitos deles têm uma forma de se expressar, uma forma de viver, além do que nós imaginamos. A gente sabe muito pouco ainda sobre muitas espécies de animais, né? Vou parar Um de falar, devo pouquinho estar só, mas, travando aí, mas então não em fico. determinado momento deu uma melhorada. Se estiver travando aqui, gente, dá uma comentada. O Ginter está participando aqui, pai. Ele comentou o seguinte: ele disse que mencionou um filme aqui que eu acho que a maioria das pessoas já deve ter visto, já devem ter visto. Melhor exemplo do amor dos animais e sentimento, amor pelos donos, é o retratado no filme Sempre ao Seu Lado, com o cão Hátiko. É um filme que é baseado em fatos reais, né? É um filme, inclusive, que você me indicou isso há tempos, que é do Richard Gere, É o exatamente, Richard Gere? É exatamente. isso? Esse filme, gente, é muito bom. Para quem não viu ainda, é um excelente exemplo, né, do amor que os animais têm pela gente e dessa inteligência que é mencionada aqui em 1860, no Livro dos Espíritos, né? Para vocês verem quão isso é atual e existe até hoje. E eu não lembro onde eu ouvi isso, pai, mas isso eu acho que foi o Wilson que mencionou nessa palestra, que é mais ou menos assim, né? Os animais estão para a gente assim como nós estamos para os anjos ou os espíritos superiores, né? A nossa função, embora exista essa diferença, né, explicada aqui no Livro dos Espíritos, a nossa relação com eles vai muito de encontro ao cuidar, né, ao desenvolver essa inteligência relatada aqui, né, é cuidar do animal, é tratar bem, é tratar como um irmão, assim como a gente falou durante a live aí do que a gente falou pela manhã do São Francisco, né, cuidar dos animais, tratá-los como irmãos mesmo, né, eu acho que vai bem nessa linha mesmo. E esse filme Sempre ao Seu Lado, com certeza, né, é um dos melhores filmes que retratam aí o amor entre um animal, né, e o seu dono. E o mais legal é que essa história, né, é verídica, né, baseada em fatos reais. Fica também a dica de um outro. Tem uma estátua do cão Sim, lá para provar sim. isso, né? Dando um spoilerzinho, né, para quem ainda não viu, mas é bem spoilerzinho. Se você assistir ao trailer, vai ter esse spoiler, não tem problema. O rapaz, né, interpretado inclusive pelo Richard Gere, ele tem um cachorro e aí todo dia esse cachorro o acompanhava até a estação de trem, né, até que um dia ele não volta porque ele morreu. E aí todos os dias
Esperava ele E voltar, aí, todos acompanhava e os esperava ele dias, voltar. esse cachorro, no mesmo horário, ele ia lá até a estação de trem, enfim, ficava esperando e voltava até morrer, né? Até o cachorro Verdade. desencarnar, né? Então aí tá um filme muito legal de assistir, inclusive na quarentena, ótimo. Outro filme também é Quatro Vidas de um Cachorro, né? Que é o mesmo cachorro, né? Reencarnando, e aí ele vai passando por vários donos diferentes e aí eu não posso contar mais nada, senão eu vou dar spoiler realmente. Mas também fica aí a dica, é lindo, maravilhoso, demais. Demais, Demais, perfeito. spoiler demais. Painho, quer dar continuidade aqui ao Livro dos Espíritos? Quer comentar alguma coisa? Melhor não, que tá travando muito aqui, filho. Para mim, vai travar Não, no não, texto, de acho que vai ficar ruim. comentário. Continuo? Melhor você continuar. Beleza. Ah, ok. Não, vamos dar uma aprofundada aqui. Não tem respeito à alimentação também. Perfeito. Vamos continuar. 596. Pergunta: de onde vem a aptidão de certos animais para imitar a linguagem do homem? E por que essa aptidão é mais comum entre as aves do que entre os macacos, por exemplo, cuja conformação física é mais parecida com a do homem? Resposta: é devido à conformação particular que as aves possuem nos órgãos vocais, reforçado pelo instinto de imitação. O macaco imita os gestos, algumas aves imitam a voz. 597. Se a inteligência dos animais lhes permite uma certa liberdade de ação, existe neles um princípio independente da matéria? Resposta: sim, e esse princípio independente da matéria sobrevive à morte do corpo físico. Vou fazer de novo. Se a inteligência dos animais lhes permite uma certa liberdade de ação, existe neles um princípio inteligente da matéria? Sim, e esse princípio independente da matéria sobrevive à morte do corpo físico. Esse princípio é uma alma semelhante à do homem? É também uma alma, dependendo do sentido que se dá a essa palavra, mas é inferior à do homem. A distância que separa a alma do homem da alma do animal é tão grande quanto a distância que separa a alma do homem e de Deus. Aí está aquela distância que eu falei, aqui eles comparam a Deus e não com os espíritos superiores. Então aí está uma retificação ao que eu falei. 598. Após a morte, a alma dos animais conserva sua individualidade e a consciência de si mesma? Conserva a individualidade, mas a consciência de si mesma não. A vida inteligente nos animais permanece em estado latente, aguardando o momento propício para se manifestar. A alma dos animais pode escolher em que espécie animal gostaria de encarnar? Não. A alma dos animais não possui esse livre-arbítrio. Pergunta número 600. A alma do animal sobrevive ao corpo? Ela também vai para a erraticidade, assim como a do homem? Resposta: a alma do animal fica numa espécie de erraticidade, pois não está mais unida ao corpo físico. Entretanto, não pode ser considerado como um espírito errante, assim como nós. O espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade. A alma dos animais não possui a mesma faculdade. A consciência de si mesmo é que constitui o principal atributo do espírito. Existem espíritos encarregados de classificar os animais após sua morte e promover uma reencarnação quase que imediata. Assim, não há tempo para que os animais desencarnados se relacionem com outras criaturas. Então aqui, gente, para resumir, assim, por isso que eu fiz questão de enfatizar aquela resposta, porque aqui fica completamente claro que o animal reencarna, né? Não está explicitado aqui no Livro dos Espíritos. Então, o animal tem alma? Sim, não da maneira como a gente conhece enquanto a nossa alma. E que fique claro também que o Livro dos Espíritos, enquanto ciência, né, que se preocupa a explicar as palavras, né, alma para os espíritas é espírito mais corpo, ok? Espírito na erraticidade é uma outra coisa. Os animais estão sujeitos à lei do progresso, assim como os homens? Resposta: sim, e é por isso que nos mundos superiores, onde os homens são mais avançados, os animais também o são.
Está bem relacionado ao que a gente leu no Evangelho segundo o Espiritismo. E possuem meios de comunicação mais desenvolvidos. Entretanto, são sempre inferiores e submissos ao homem. Os animais são, para os homens, servidores inteligentes. Aí está aquela relação, né, pai? Aí acho que a gente pode parar um pouquinho para comentar. Está aquela relação que existe entre o homem e o animal, numa cooperação mesmo, né, existente, para que a gente os auxilie, nós seres humanos, indivíduos, né, homens, os auxiliem e eles também possam, de certa maneira, nos ajudar. E aí eu vou abrir um parênteses, não sei se você concorda comigo, mas até pelo fato de Jesus, na época, falar muito em metáforas, e muitas metáforas ele se utilizava de árvore, de fruto, de semente e até de animais. E aí eu gosto muitas vezes de comparar ou de usar a maneira como alguns animais vivem em comunidade, por que não? Até para que a gente se aperfeiçoe, porque eu acho que realmente nada é por acaso, né? A maneira como as abelhas constituem uma colmeia, a maneira como as formigas se relacionam e são completamente organizadas, eu acho que assim, se nada é por acaso, e de fato não é, Deus não criaria esses animais por acaso. Eu acho que fica para a gente ensinamentos da maneira como eles vivem, né, para que a gente possa aprender com eles. Até algumas espécies de pássaros, a maneira como a fêmea escolhe o macho é assim, muito louca. Porque o macho vai lá, coloca uma comida na boca, chega perto da fêmea, mastiga essa comida, abre a boca, ela sente o odor desse alimento. Pelo odor e até pelas características daquele animal, pelo odor e pelo alimento que é trazido, ela escolhe o macho que ela vai querer ter os filhos. É mais ou menos assim. É essa atitude que eu gostaria que meus filhos tomassem, é esse cheiro que eu queria que meus filhos tivessem, que assim, trocando em miúdos, muito até inconscientemente, isso acontece com a gente. Nada de machismo aqui, tá, gente? Mas acontece inconscientemente com a gente. Instintivamente, até pelo nosso lado instintivo, inclusive corporal, isso acontece também com a gente. Desculpa me alongar muito, Bainha, mas é mais ou menos isso que eu acho. Pelo lado físico, né? Eu queria que você lesse as 602 e 3 para a gente encerrar, porque é assim, vai longe. Nós temos aqui, filho, no Livro dos Espíritos, gente, nós temos até a pergunta 606, ok? E depois, lá na frente, eu vou deixar uma observação aqui interessante. Lá na frente, da 724 até 736, e depois a 888, falando desse assunto. Sim, sim, sim. Então, fica aqui uma ideia para a curiosidade das pessoas, e assim, fala, nossa, como o Livro dos Espíritos trata desse assunto, quanta coisa que tem guardada lá, né? Então, vamos deixar um pouquinho de curiosidade. Se a gente for ler tudo, nós vamos fazer um evangelho de 2h30, igual foi de manhã, né, Belinho? Então, a gente tem que encerrar daqui a alguns minutos, até porque lembra que eu falei que agora o evangelho eu faço com vocês 6h30, depois às 8 horas aqui em casa com a família, né? Então, é 602 mesmo, filho? Estou enganado? Aqui, 602. Perfeito, perfeito. Tinha um comentário de Kardec aqui que eu vou ler brevemente. Antes, a evolução dos animais... Isso. Aí que eu estava confuso. Esse comentário, a 602 e 603. Eu acho que vai dar uma boa pincelada aí. E realmente, pai, você foi perfeito. Deixar, inclusive, uma dica para que vocês continuem lendo e pesquisem. Se vocês jogarem, inclusive, na internet, tem alguns outros trechos do Evangelho, algum trecho do Livro dos Espíritos aqui para vocês também poderem ler. Dicas de livros. Comentários de Kardec. A evolução dos animais não constitui nada de extraordinário. Vamos imaginar que nos nossos animais de maior inteligência, como o cão,
o elefante e o cavalo pudessem ser dotados de uma conformação apropriada para realizar trabalhos manuais, o que eles não poderiam fazer sob o comando dos homens? Pergunta 602. Os animais progridem pela ação da sua vontade, assim como o homem, ou pela força dos acontecimentos? Resposta. Eles progridem pela força dos acontecimentos, e é por isso que para os animais não existe expiação. Pergunta 603. No mundos superiores, os animais conhecem Deus? Resposta. Não. Para eles, o homem é um Deus, como antigamente os espíritos eram deuses para os homens. É bem a lei do progresso aqui descrita, né? Perfeito. Pai, Isso aí. Eu queria... Filho, passa só na 601 de novo, que é algo que tem sempre na curiosidade das pessoas. Perfeito. 601. Os animais estão sujeitos à lei do progresso, assim como os homens? Resposta. Sim, e é por isso que nos mundos superiores, onde os homens são mais avançados, os animais também o são. Possuem meios de comunicação mais desenvolvidos. Entretanto, são sempre inferiores e submissos ao homem. Os animais são, para os homens, servidores inteligentes. Essa é a pergunta 601. Que assim, ela explica bastante do que a gente comentou aqui durante a live, né? E é assim, pelo menos para mim é a cereja do bolo. Eu entendi você querer ter voltado nessa pergunta porque ela conclui uma linha de raciocínio, né? De toda a nossa conversa. E assim, vai mais a fundo, gente. Tem falas que falam assim, do mineral ao angelical, passando pelo vegetal e o hominal, né? Então, mineral, vegetal, hominal, angelical, e são que confundem as pessoas, que nos dão o que pensar, que têm pontos de vista diferentes, né? Mas a gente está aqui para debater e aprender. Então, a lei do progresso é para tudo e para todos. Se o planeta, que eu sempre falo, né, que é um ser vivo, que é Gaia, né, progride e os homens progridem também, ou os homens progridem, fazendo com que Gaia progrida, nós pararmos de maltratar o nosso planeta, é óbvio que tudo que tem aqui vai progredir junto. Isso é uma lei natural, sim, digamos perfeito. Assim. Né, filho? Me veio aqui, pai, de comentar, não estava no meu planejamento, mas me veio aqui comentar que, assim, eu cheguei a ler o Livro dos Espíritos enquanto, como se fosse um livro mesmo, né, não somente em Evangelho. Pergunta 1, 2, 3, 100, 1000, enfim. Inclusive, recomendo para que vocês façam mesmo, eu gostei muito de fazer isso. E eu lembro de sempre comentar, inclusive com você, pai, que a parte que eu mais tinha receio de falar, que eu menos tinha compreendido na época, era realmente sobre essa parte que a gente leu sobre os animais, né? De não compreender até certo ponto a questão angelical, até certo ponto a importância dos animais, a nossa, essa influência e relação e comunicação entre eles, enfim. E aí é que está o que a maioria das pessoas sempre brinca, de que o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, enfim, as obras de Kardec, elas parecem que são meio mágicas, assim, ao ponto de você ler uma vez, você não entende de primeira. Aí daqui um mês, daqui 2 meses, daqui um ano, você vai ler, você entende ela um pouco melhor. Você lê daqui uns 5 anos, você vai entender um pouco melhor, e assim vai indo, né? Inclusive tá no filme do Divaldo essa orientação que dão a ele, né? Leia consecutivamente o Livro dos Espíritos. Nunca deixe de ler o Livro dos Espíritos, porque a cada leitura é um aprendizado novo, é um aprendizado diferente. Eu, inclusive, depois agora do Evangelho, óbvio que eu vou comer, estou morrendo de fome, mas depois do Evangelho eu vou dar uma folheada nessa linha que eles falam dos animais, de novo, né? Até para entender um pouco melhor. E assim, fica a dica para vocês, porque me veio assim de comentar isso com vocês, mas é muito importante. A gente sempre está lendo, revendo, revisando, porque cada leitura é um aprendizado totalmente diferente.
Legal. Então, filho, já são 7h33, eu tenho que daqui a pouco me aprontar para o meu evangelho, né? Domingo é o dia mais corrido da semana, né, pra Aham, gente, sem né? É dúvida. incrível, né? E há dias atrás estava fazendo 6h30 a minha live e 8 horas o evangelho, né? Ainda consegui dar uma equalizada aí para poder estar mais com a família nesse momento, Aham. né? Mas deixa eu mandar um beijo aqui, vou mandar uns beijos aqui. Boa. Eu não estava lembrando o nome, eu lembrei do Rafael, mas é a Glória que está mandando um beijo pro filho Rafael, dizendo que eu sou do lar do Frei Beto, Beni, saudades de todos. A Glória mandando um beijo pro Rafael, o seu filho, que faz aniversário hoje também. Acredite, com a Lilian, sabia que a Lilian faz aniversário É. hoje? Rapaz. Estou te provocando, Lilian. Recebeu parabéns o dia inteiro, super legal. Ela tem passado a manhã com a gente, agora também é a hora do nosso evangelho, Legal. né? E recebendo muitos parabéns. Parabéns, minha linda. A Lilian, falando em animais, indico a página da naná.índigo. Ela tem um santuário de animais e sobrevive de doações e venda de artesanato que ela faz. Quem puder ajudar é naná.índigo. A dica aqui da Lilian Pérez, aniversariante de hoje, né? Perfeito, perfeito, pai. Mandar mais alôs aqui? Deixa eu ver. A Lilian também. Tem uma amiga Lívia que cuida de cachorros abandonados. Ela faz tudo para não deixar nada faltar para eles. Mas aí está desempregada e complica. Quem puder ajudar com ração. Acho que o Beninho passou por aqui já, nesses alôs. Seria melhor, porque você sabia onde é que estava, né? O Guinter falou do filme Sempre ao Seu Lado. A Vitória Girardelli estão aqui para nos ensinar o amor incondicional, que é simplesmente o amor sem esperar em troca. Aliás, os animais ajudam no evangelho no lar, né? Eu já falei sobre isso, né? Que quando você esquece do evangelho, o cachorro vem, fica ali te rodeando, o gato vem, porque eles veem o que nós Aham. não vemos, né? O amor dos animais pelos donos é incondicional, verdadeiro e sem interesse. Marli dos Anjos Lopes. Ah, obrigado, Guinter. Sônia Já Juvencio, sou. agradeço a Jesus por mais um dia. Jesus nos abençoe e proteja. Carla Kinde, minhas 4 vidas de. Muito bom. Parabéns para a Valentina, Maria Eduarda Godinho Nascimento. Enedite, boa noite. Amanda de Araújo, Cristina Almas, Margarete Villanova, a Kátia Menezes, Vitória Girardelli, obrigada pelo carinho, e Lambejinho, você de Ângel. Jane Borges, Célia Carvalho, beijo para você também. A Cristiane Ricardo, Vilmar Casimiro, deixa eu ver. A Vitória falou assim: eu já acho que eles são anjos peludos. Legal. Felipe Oliveira, parabéns, Lilian. Vanessa Anunciato, a Vera Regina, a Heloísa Ruivo, a Glória, parabéns para o filho Rafael, Valneide, Edna Lima, Vera Regina do Nascimento, a Luciane Andrade, Glória Souza, a Rosana dos Santos Press Jorge, deixa eu ver aqui, Rude Press Jorge foi marcado por ela, a Adriana Pedra, um beijo para você, Adriana, beijo carinhoso, Cristiane Ricardo, a Tawane também, que é Press Jorge, falou que chegou atrasada. O Caio Mato está aqui com a gente também, estava de manhã, está agora. A Lilian Pérez, estava sem som no começo, voltou. Filme Amor Além da Vida também estão indicando aqui, a Lilian. Tem um gato que eles parecem entender quando eu não estou bem. Entendem? Falei sobre isso de manhã, né? Que o gato, ele pega as energias deletérias e esparge, ele manda embora, né? Diferente do cachorro que pega para ele, né? Então é muito bom tomar cuidado com o que a gente sente e pensa, porque o cachorro está ali perto da gente, ele pode estar captando as nossas energias deletérias, os nossos miasmas e até os nossos maus pensamentos também. Aham. Tá bom? Você Faz mal pro cachorro. Você falou, Pensemos eu melhor, vou né, dar filho? só uma passadinha aqui, que a gente inclusive tinha colocado num dos primeiros tópicos e acabou não surgindo esse tema. Mas o animal durante o evangelho no lar, sim, ele fica diferente e sim, você pode separar uma tigela, alguma coisa. A tigela mesmo de água dele pode colocar água ali e fazer água fluidificada tanto quanto. E sim, o animal fica diferente. Se eu perguntar para vocês, o animal na casa de vocês fica diferente durante o evangelho?
se alguém falar que não, raríssimas exceções. Os animais. Não notou, exatamente. Não notou. São raríssimas exceções que os animais não ficam diferentes, eles sentem realmente a presença e eles cobram, como o papai disse, cobram muitas vezes quando você acaba atrasando um pouquinho, uns minutinhos, até porque eles veem muitas coisas, né? E ali naquele momento a gente já está sendo amparado pela espiritualidade. Partir para o encerramento, pai? Pena que não dá tempo, mas quem tem muitas histórias com animais, muitas, é o Chico. Eu vou começar a fazer uns lindos casos de Chico Xavier aqui de vez em quando. Ele tem umas histórias muito lindas com animais, principalmente com os cachorros que ele teve, né? O Chico amava muitos animais, né? Tanto quanto São Francisco, né? Perfeito. Vamos lá, filhote. Quer encerrar como? Quer fazer a oração? Pode ser, vou fazer a oração, sim. Quer colocar a trilha? Então, amigos, obrigado. Vamos encerrar o nosso evangelho, nosso encontro de hoje. Amanhã eu volto às 6h30 com a minha live e já estou me preparando aí, quem sabe, para o começo do mês que vem, viu, filho? Na outra semana, começar a fazer live no meu canal às 9 horas da manhã também, para matar aquela saudade do rádio de falar com as pessoas de manhã, mas assim, coisa um pouco mais breve. Um pouco mais breve, 1h30. 2 horas. Só vou colocar para carregar o notebook, painho. Rapidão. Tá. Então nos encontramos 6h30 amanhã, 6h30 da tarde na segunda-feira, para batermos nosso papo, trocarmos nossa ideia. Obrigado a todos, né, pelo carinho de estarem junto com a gente nessas nossas transmissões. Que Jesus abençoe a todos. Bom domingo, bom final de domingo, uma boa semana para vocês também. E participem sempre colocando a ideia de vocês também, como alguns colocaram aqui, né? Hoje no Evangelho a gente falando sobre animais, né? Que é um tema diferente, é um tema que abre a outras formas de conhecimento, né? Mas é sempre bom a gente botar pelo menos a sementinha ali da dúvida e da curiosidade nas pessoas, né? Então tem mais coisa, eu vou ver se eu consigo printar, filho, depois um pedacinho dessa tela que você mandou para mim pelo WhatsApp, só a parte que fala do Evangelho, você está me entendendo? Que fala do Evangelho e do Livro dos Espíritos, só aquele pedacinho e postar para as pessoas verem as páginas, as perguntas, onde estão o que a gente falou e o que a gente não conseguiu falar durante esse tempo, tá bom? Pode deixar que você posta? Fazer só a oração de encerramento aqui, tá bom? Tu tá com a trilha? Quer colocar? Aí a gente já faz. Beleza. Vou colocar. Senhor, nesse momento de olhos fechados, coração aberto, de mãos entrelaçadas e pensamento voltado ao alto, quero pedir-te por saúde aos nossos amigos que hoje se encontram enfermos no corpo, no espírito, na mente, aos nossos amigos que hoje passam pelas adversidades desta pandemia, aos nossos amigos aqui da nossa região que estão com o coronavírus, para que eles possam passar por essa adversidade, pelas tribulações, da melhor maneira possível, com o aprendizado necessário, mas sempre com muita fé da melhora e do progresso. Senhor, gostaria de pedir-te também pelos animais, os nossos irmãos que nos acompanham nessa jornada, como uma cooperação mútua entre uma ajuda, não só ajuda, mas de amor, inclusive, nossa para com eles e deles, muitas vezes, para conosco. Muito obrigado, Senhor,
por termos não só encarnados, mas desencarnados amigos da nossa grande família espiritual. E muito obrigado também por nos dar, através dos animais, condições para podermos nos aprimorar cada vez mais e aprendermos cada vez mais com eles. Por fim, gostaria de agradecer ao nosso querido e amado irmão Francisco, que esteve aqui na Terra há cerca de 800 anos, deixando a mensagem de transformação moral e a mensagem de amor para com os irmãos e para também com os animais. Muito obrigado, irmão Francisco, por essa mensagem tão linda, pela oração que você mesmo nos deixou. Muito obrigado. Que assim seja. Amém. Que assim seja. Então, boa noite aos amigos. Obrigado. Quem estiver acompanhando esse nosso evangelho aqui, curtam essa página de Pai para Filho. Curtam também no Facebook de Pai para Filho, para que a gente possa estar aumentando cada vez mais essa nossa corrente do bem, onde as pessoas se encontram para falarmos de coisas boas, compartilharmos coisas boas. Gratidão. Gratidão, Pai. Ficar com Deus. Até domingueira, ao vivo. Beijo, Pai. Tchau, gente. Beijo, fica tchau, com Deus. Tchau, boa noite a todos, boa semana. Tchau, tchau. Tchau.